tudo bem? Tô quase sumindo aqui, ó. Imagina você nos anos 80, anos 90, lendo uma história clássica com os Vingadores, e aí você vem para 2012 e tá passando o primeiro filme The Avengers, Os Vingadores. Foi fiel ao espírito das HQs? Os personagens estão bem representados? Como foi a história do filme para você? O que ela tem a ver com as HQs? O que você prefere? O filme Vingadores ou as HQs clássicas dos Vingadores? Bem-vindo à HQ que eu li e o filme que eu vi. Antes da gente começar, como sempre, vai lá, curte o vídeo onde você estiver. E se você estiver no Facebook, conhece o nosso canal no YouTube, se inscreve e pede para receber todas as notificações e vai conhecer todos os vídeos sobre filmes que eu fiz, todos os vídeos sobre X-Men que eu também fiz. São bem legais, muito conteúdo, muita informação, dá uma olhada lá. Aqui não tem tudo que eu tenho de Vingadores, tem mais coisa, mas eu vou mostrar as coisas mais relevantes e de uma forma bem ágil, só para vocês terem uma noção de tudo que eu tenho e para você comparar com o que você tem. Depois, ali de um certo ano, eu tenho bastante coisa que saiu com eles, então vamos lá. A revista mais antiga que eu tenho com uma história dos Vingadores é essa aqui, ó, Heróis da TV, 37 de abril de 1982, em que a Vespa se casa com Jaqueta Amarela. Essa história já foi republicada aqui na coleção histórica Marvel 4 da Panini em 2012 e também na coleção de clássicos da Salvat 12, Vingadores, o Nascimento de Ultron. Tem essa aqui que eu também já mostrei em outro vídeo, Grandes Heróis Marvel 1 de abril de 1983, que foi o confronto final, ou não, né? Depois ele volta, dos Vingadores com o Thanos. As histórias que saíram nessa edição foram republicadas aqui, ó, coleção histórica Marvel Os Vingadores 2 da Panini em 2014. E na coleção de clássicos da Salvat 33, Warlock, parte 2. Tá difícil aqui com esse monte de revista. Outra relíquia, Grandes Heróis Marvel 2 de abril de 1983. O Natal dos Heróis Marvel, com participação também dos Vingadores. Heróis da TV 78 de abril de 1985. Surge uma nova formação dos Vingadores. Essa história foi republicada em Marvel Saga 1, também de abril, em 1991. Grandes Heróis Marvel 10 de abril de 1985, tudo sobre a origem e casamento do Visão. Heróis da TV 83 de 1986, Vingadores contra Ultron, história republicada em coleção histórica Marvel Os Vingadores 4 da Panini em 2014. Heróis da TV 84 e 85, conflito contra o Conde Nefária. A história final desse arco foi republicada aqui, ó, em Marvel 40 anos no Brasil da Panini em 2007. Heróis da TV 86, 87 e Grandes Heróis Marvel 14. A saga de Korvac foi republicada recentemente aqui, ó. Clássicos da Salvat 39 em Algarismos Romanos, Vingadores, a saga de Korvac. Heróis da TV 93 e 94 de 1987. Revelações sobre o passado da Feiticeira Escarlate. Heróis da TV 97 e 98. Vingadores contra o Treinador. É uma história muito legal desenhada pelo George Pérez. Grandes Heróis Marvel 17. A polêmica história em que a Miss Marvel dá à luz seu próprio marido. Apesar da polêmica, essa história, essa sequência, né, de histórias é também muito legal, deveria ser republicada. Heróis da TV 100. Primeira vez que eu tive a primeira aparição dos Vingadores e a primeira aparição da Vampira contra a Miss Marvel. A primeira aparição dos Vingadores já foi republicada aqui. Biblioteca Histórica Marvel Os Vingadores número 1 da Panini em 2007 e na coleção vermelha da Salvat número 1 Os Vingadores em 2014. Saiu outras vezes também, só estou mostrando aqui o que eu tenho. A primeira aparição da Vampira, que foi no Anual dos Vingadores, foi republicada aqui. Coleção Histórica Marvel Os X-Men 4 da Panini em 2014. Outros heróis da TV com os Vingadores na capa. 103 e 105, que é o julgamento do Hank Pym. 107, o Star Fox entra para o grupo. E 111. Quando a revista Heróis da TV deixou de existir, os Vingadores foram para a revista do Capitão América. Na edição 120, a equipe retorna das Guerras Secretas. Outra capa de Capitão América com os Vingadores aqui. Edição 121 contra os Espectros. Graphic Marvel 3, também de abril de 1990, A Vingança do Monolito Vivo, com grande participação dos Vingadores. Mais edições de Capitão América com os Vingadores na capa, 141 e 142.
Épicos Marvel 2 de 1991, X-Men vs Vingadores, minissérie republicada aqui, ó. Vingadores vs X-Men vs Quarteto Fantástico da Panini em 2015. Épicos Marvel 3, Mephisto vs Vingadores. Mais uma capa com os Vingadores aqui. Capitão América 156. Graphic Marvel 17, de abril 1993. A Gruta, Armadilha Mortal. Vários supervilões fogem da prisão conhecida como a Gruta e os Vingadores precisam detê-los. Capitão América 207 e 208, de 1996. Vingadores vs X-Men. E aqui a gente já entra nos anos 2000, mas eu preciso falar disso porque para mim é a melhor coisa já feita com os Vingadores. Em Grandes Heróis Marvel 1, segunda série da Abril, teve início a fase dos Vingadores com roteiros de Kurt Busiek e desenhos do grande George Pérez. Essa fase inteira foi publicada nesses encadernados aqui sensacionais da Salvat em 2017. Os maiores clássicos dos Vingadores 1 da Panini de 2006, A Guerra Kree-Skrull. Isso aqui já foi republicado aqui no Brasil, mas eu não tenho. Os maiores clássicos dos Vingadores 3 de 2007, Histórias dos Vingadores contra Kang, o Conquistador. E aqui os maiores clássicos dos Vingadores 4 de 2008, Vingadores versus Defensores, também já foi republicado aqui. Os Vingadores tiveram uma segunda biblioteca histórica em 2009 e tiveram duas coleções históricas. Aqui a primeira, aqui a caixa, né, com a segunda. E essa aqui é a primeira coleção histórica que saiu, que não chamava Vingadores, mas tem uma das edições dedicada ao grupo. Pronto, me livrei um pouco das revistas, porque senão eu não consigo nem aparecer direito aqui. Vou falar spoilers do filme, você já deve ter assistido, né, Vingadores, e vou falar só de personagens que existem nas HQs e que foram criados antes do ano 2000. Phil Coulson, o agente da S.H.I.E.L.D. vivido por Clark Gregg, que morre nesse filme, foi criado para o cinema, não é um personagem que veio das HQs. Os Chitauri foram criados em 2002, eu não reconheceria, eles foram usados como substitutos para os Skrulls na HQ Os Supremos, que é do universo Ultimate. Nunca ficou claro por que eles foram criados, eu sempre achei que era porque os Supremos já foi pensado como uma premissa de história para o cinema e os Skrulls não poderiam ser usados porque eram da franquia do Quarteto Fantástico, que estava com a Fox. Mas agora os Skrulls vão ser usados no filme da Capitã Marvel, então eu já não sei de nada. Se alguém souber, me conta por que os Chitauri foram criados. Eu já falei de praticamente todos os personagens que aparecem nesse filme, então eu não vou ficar dizendo em quais vídeos eu falei de cada um deles. Para quem estiver no YouTube, vão aparecer cards aqui com sugestões de outros vídeos, enquanto eu for falando. Vamos falar então dos Vingadores como equipe, né? A primeira aparição da equipe Vingadores foi na revista The Avengers número 1 de 1963. A equipe foi criada por Stan Lee e Jack Kirby. Já saiu 3 vezes encadernados capa dura no Brasil. Eu tenho 2 desses encadernados, que um é o Biblioteca Histórica Marvel Os Vingadores 1 da Panini de 2007 e o número 1 da coleção vermelha da Salvat, Os Vingadores de 2014. O universo Marvel teve início quando Martin Goodman, o dono da editora da época, ouviu em um jogo de golfe de um dos dirigentes da DC que o gibi mais vendido deles era o da Liga da Justiça, porque reunia vários heróis. O Goodman pediu então a Stan Lee que criasse um grupo de heróis. Mas como não havia ainda o universo Marvel, ele teve que criar algo do zero e surgiu o Quarteto Fantástico em 1961. 2 anos depois, a Marvel já tinha alguns heróis solo estabelecidos, como Thor, o Homem de Ferro e o Hulk. Aí o Lee pôde, seguindo o exemplo da DC, fazer a sua Liga da Justiça. Ele reuniu seus 3 heróis principais, mais o Homem-Formiga e a Vespa, e surgiu a primeira encarnação dos Vingadores. O único personagem que aparece em Vingadores 1, que existe nas HQs, de quem ainda eu não falei em outros vídeos, é um personagem bem obscuro, é o Georgi Lukhov, e ele é interpretado por Jerzy Skolimowski. A primeira aparição desse personagem foi em Marvel Comics Present 135 de 1993. Ele foi criado por Mindy Newell e John Stanisi. Essa história nunca foi publicada no Brasil. Nas HQs, Lukhov é um ex-informante da KGB que delatou diversos de seus antigos companheiros. Após a queda da União Soviética, ele teme ser morto pelos parentes daqueles que entregou e começa a matá-los preventivamente. A Viúva Negra então o persegue e o captura. No filme ele é um mafioso russo que está interrogando a Natasha ali no início do filme. O aeroporto-aviões da S.H.I.E.L.D. que aparece no filme existe nas HQs.
A primeira aparição do Aeroporto Aviões foi em Strange Tales 135 de 1965, foi criado por Jack Kirby e essa história está inédita no Brasil. Nas HQs é difícil de entender como que aquela banheira voadora consegue ficar no céu. No filme é uma coisa bem mais realista, dá até para acreditar. A SHIELD tem o Tesseract, a joia do espaço, desde que o encontraram junto com o corpo congelado do Capitão América. Nick Fury e Eric Selvig estudam o cubo e o Gavião Arqueiro está lá também de guarda. De repente o Loki surge, ataca o Fury e o Barton e se apodera da joia. Selvig já estava controlado por ele. Ele também passa a controlar o Gavião, que o ajuda a escapar. O Fury então avisa o Phil Coulson que a Terra está em perigo e os dois, aliados à Viúva Negra, começam a recrutar os Vingadores. Steve Rogers, o Capitão América, acabou de despertar de um sono de mais de 70 anos e é recrutado pessoalmente por Fury. Rogers já conhecia o Tesseract da época da Segunda Guerra. O Homem de Ferro é recrutado por Phil Coulson. Bruce Banner é convocado por Natasha. Quando Loki é capturado, o Thor tenta resgatá-lo para levá-lo a Asgard. Após um breve desentendimento, o Deus do Trovão também se junta à equipe. Unidos, os Vingadores precisam derrotar Loki e seus aliados, que lançam um ataque alienígena à Terra. Nas HQs, os Vingadores se unem também por causa do Loki. Ele planeja destruir o Thor, mas acidentalmente acaba unindo, além do Thor, o Homem de Ferro, o Hulk, o Homem-Formiga e a Vespa. Após derrotar o Loki, os 5 decidem se unir e passam a se chamar Vingadores. Logo, o Hulk deixa a equipe e os Vingadores encontram o corpo congelado do Capitão América, que se junta à equipe e a lidera por um bom tempo. No cinema, o Homem-Formiga e a Vespa foram introduzidos em outro contexto. Hank Pym e Janet Van Dyne são pessoas bem mais velhas que atuaram com a SHIELD nos anos 80 e nunca fizeram parte dos Vingadores. Nas HQs, o Gavião Arqueiro e a Viúva Negra começam as suas carreiras como vilões. No filme, são agentes da SHIELD. O que é melhor? As HQs clássicas com os Vingadores ou o filme Vingadores? Vingadores foi um filme muito esperado e quando estreou, superou expectativas. Na minha opinião, foi o melhor filme de super-herói já feito até a estreia de Capitão América Guerra Civil. Aí esse ficou sendo para mim o melhor filme de super-herói já feito, até Guerra Infinita, que agora para mim é o melhor. E assim vai, logo logo vai ter um mais legal. A ideia é essa, sempre a coisa ir evoluindo e ficando mais legal. Vingadores conseguiu juntar pela primeira vez no cinema vários super-heróis conhecidos e fez isso de forma inteligente, divertida e empolgante. Todos os personagens foram bem explorados, o vilão foi sensacional, a ameaça foi incrível, foi tudo perfeito. A escolha aqui é muito difícil. As HQs que originaram tudo, que são clássicos, ou o filme que fez jus aos quadrinhos. O ideal seria um empate, mas como não tem isso aqui, eu nunca vou ficar em cima do muro, a escolha que eu fiz leva em conta o seguinte: você pega um negócio muito legal, decide homenageá-lo em outra mídia e faz algo tão sensacional que engrandece a mídia original. Foi isso que os Vingadores, graças a principalmente Joss Whedon e Kevin Feige, fez, e por isso vou ficar com o filme. Valeu, obrigado para quem está aí acompanhando a gente. Em breve a gente está de volta com mais uma HQ que eu li e um filme que eu vi.